Seja bem-vindo à terceira aula do curso Gestão Contingencial Superando Crises. Nesta aula falaremos sobre um período muito conturbado e talvez o mais importante para a administração. É justamente o período em que se consolida a abordagem clássica da administração. Entretanto, na sequência, conheceremos a experiência que contestou tudo o que a abordagem clássica estabeleceu como paradigma na administração e que resultou em uma das principais teorias da administração, que é a teoria das relações humanas. Primeiramente, vamos conhecer então as três teorias que formaram a abordagem clássica da administração. Elas se convergem da seguinte forma. Lá de baixo, literalmente, do chão de fábrica, se desenvolve a teoria científica. Ao mesmo tempo, simultaneamente e literalmente de cima para baixo, se desenvolvem duas teorias, a teoria clássica e mais os preceitos da abordagem burocrática, a partir dos níveis gerenciais. Na teoria científica, nós temos aí a ênfase nas tarefas executadas e na produtividade, lá no chão de fábrica. Já a teoria clássica e a burocrática, a ênfase é na estrutura e nos objetivos organizacionais. Mas elas se convergem com relação ao objetivo das duas, buscar a eficiência organizacional. Desta convergência, então, nasce a abordagem clássica da administração, basicamente com essas três teorias. Certo? Muito bem, Fayol, que é o pai da teoria clássica da administração, ele criou 14 princípios gerais da administração que convergem todos os princípios dessas três teorias. Vamos conhecer elas. 4 delas é sobre a eficiência e disciplina, que juntam as três, os princípios das três, a clássica, a burocrática e a científica. Remuneração do pessoal, justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em nome da produtividade. Com relação à autoridade e responsabilidade. Ambas devem estar em equilíbrio. Por um lado, o direito de dar ordem e esperar obediência, e por outro, o dever de prestar contas. Com relação à disciplina, submissão, regras e ausência de autonomia. Com relação à equidade, a amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Temos também aqueles que são sobre a estrutura hierárquica, que convergem os princípios da clássica e burocrática, se identificam bastante com essas duas, com relação à unidade de comando, cadeia escalar, a centralização, todos são princípios da concentração de autoridade, estrutura hierárquica e centralização. Com relação à organização das bases, aí vem a científica, divisão do trabalho, estabilidade do pessoal, ordem, especialização do funcionário na função, padronização das tarefas, diminuição da rotatividade e organização estrutural. Já com relação à gestão e objetivos organizacionais, aí voltam as três teorias, juntas. Unidade de direção, estrutura hierárquica centralizada. Com relação à subordinação dos interesses individuais aos gerais. Indiferença aos interesses e objetivos pessoais. Com relação à iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. E com relação ao espírito de equipe, harmonia e união entre as pessoas. Todos esses por um objetivo organizacional. Muito bem, esses então são os 14 princípios que imperavam como dogmas, Era o paradigma da abordagem clássica da administração. Mas veio uma mudança radical no cenário econômico. Até 1928, o que nós tínhamos? Estabilidade, previsibilidade econômica, demanda crescente, pouca concorrência, ou seja, as empresas não se preocupavam muito com o que acontecia lá fora, elas se preocupavam em organizar os seus processos, a sua estrutura, porque lá fora a coisa parecia que andava de forma bem previsível, até 1928. Final de 1928 até meados de 1933, nós tivemos o quê? Uma recessão econômica nos Estados Unidos, alastrou-se por todo o mundo, talvez a maior das recessões econômicas já conhecida. Estoques encalhados, e aí veio desemprego, ou seja, tudo que as empresas ainda não conheciam, o administrador não conhecia. Como fazer?
Os pressupostos da abordagem clássica, ênfase nas tarefas e na estrutura organizacional, ou seja, tudo voltado para dentro da organização, perdem sua eficácia na motivação dos funcionários para garantir eficiência administrativa e produtividade. Não funcionava mais isso daí. Muito bem, os estudiosos passam então a questionar e reavaliar os velhos dogmas prescritivos e normativos que existiam até então, que imperavam até então, né? Urge a necessidade de novos paradigmas. Daí, vários campos das ciências humanas passam a ser considerados nos estudos organizacionais, que antes não se consideravam, para compreender melhor a psicologia do trabalhador. Principais contribuições da psicologia industrial e do trabalho para os estudos sobre a produtividade vieram na filosofia pragmática de John Dewey, a psicologia dinâmica de grupos de Kurt Lewin e a sociologia de Pareto. Esses foram os principais. E nós tivemos aí um ingrediente explosivo para que a experiência de Elton Mayo formasse o quadro de referência que possibilitou delinear os princípios básicos da teoria das relações humanas. Foi o primeiro passo rumo a uma nova abordagem da administração. Porque Mayo, através da sua experiência, passou a contestar tudo o que até então era dogma, né, dentro das organizações. Partiu da onde? De uma experiência e uma companhia gigantesca, a Western Electric Company, que era, digamos, a Microsoft da época, né, enorme e da alta tecnologia, né? Então ela foi a vitrine da experiência de Mayo para uma nova teoria. Ela era a maior empresa do mundo no segmento da engenharia elétrica. E eles fizeram a experiência na maior planta industrial do mundo. Lá trabalhavam 40 mil funcionários na periferia de Chicago. Inicialmente, a experiência pretendia avaliar o quê? A relação existente entre a iluminação do ambiente de trabalho e a eficiência e produtividade dos funcionários. Simples assim. Os resultados foram realmente surpreendentes. Vamos conhecer os resultados, então, que levaram a uma nova teoria da administração, que é a teoria de relações humanas de Mayo. Então aqui nós fazemos uma comparação entre o que existia de dogma, que eram os objetivos industriais da teoria clássica, e o que passou a ser contestado veementemente, né, que são os objetivos individuais da teoria das relações humanas. Com relação à abordagem básica, na teoria clássica é a engenharia humana, adaptação do homem à máquina e vice-versa, como nós já vimos, né? Já agora, na contestação das relações humanas, a abordagem básica é a ciência social aplicada, adaptação do homem à organização e vice-versa. Com relação ao modelo de homem, na teoria clássica, o homem é econômico, racional, maximizador de vantagens financeiras. Agora, a visão é outra nas relações humanas. O homem é racional e emocional, motivado por sentimentos não racionais. Com relação à motivação, nós temos na teoria clássica, a motivação é financeira, material, maior remuneração por maior produção, simples assim. Agora, a contestação das relações humanas, a motivação é psicológica, apoio, elogio, consideração, reconhecimento fazem a diferença na produtividade. Com relação ao comportamento do indivíduo, na teoria clássica, ele é isolado, padronizável, a melhor maneira serve para todos, racional, reage como um indivíduo, é prescritivo, né? É como se fosse uma bula, né? Já na contestação das relações humanas, o comportamento do indivíduo é social, não padronizável. Diferenças individuais justificam métodos diferentes, carente de apoio e de participação grupal. Já com relação à fadiga, na teoria clássica, a fadiga ela era fisiológica. Tempos e movimentos, pausas, descansos, fadiga física, dá para remediar. Já para a contestação das relações humanas, a fadiga vem da psicologia. A monotonia, rotinização, ausência de criatividade, subutilização de aptidões, tudo isso causa desânimo e fadiga no trabalhador. Com relação ao conceito de organização, na teoria clássica, é uma estrutura formal, um conjunto de órgãos, cargos e tarefas. Agora, as relações humanas via a organização como uma estrutura informal, um conjunto de papéis, comportamento. Então, era assim que era visto na teoria das relações humanas.
Com relação à representação gráfica, na teoria clássica, um organograma hierárquico, né? Relações entre cargos e funções. Já nas relações humanas era um sociograma. Relações percebidas, desejadas e rejeitadas entre pessoas. O que se analisa na teoria clássica? Cargos, a tarefa, tempos e movimentos, avaliação de cargos, salários, pessoas como engrenagens. Em resumo, é isso. Já o que se analisa nas relações humanas são grupos. Relações humanas, relações intercargos, moral do grupo, pessoas como indivíduo. Então você vê que existe um antagonismo muito grande. É uma confrontação. Maio trouxe essa confrontação com relação ao que havia, né, que era a teoria clássica. É claro que tem muita coisa ingênua aí na visão das relações humanas, mas ela veio com um divisor de águas. A partir dessa contestação, e logo depois da crise, nós vamos ver que as teorias mudaram. Elas cresceram, amadureceram, passou a ter uma visão diferente o ato de administrar uma empresa. Nós vamos ver nas próximas aulas.